Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estava até conversando com a esposa de um pastor hoje, e ontem à noite, a hora que eu estava orando, eu me lembrei de uma atitude do Senhor Jesus, quando ele estava no Getsemane, né? Porque ele faz uma oração no Getsemane, e ele expressa a vontade dele, né? Não é errado eu expressar minha vontade, não é errado, de maneira alguma. Eu posso e eu devo expressar a minha vontade em oração a Deus, mas eu tenho que compreender que nem sempre aquilo que eu desejo, nem sempre aquilo que eu quero, é o que Deus deseja, é o que Deus quer, é o que Deus planeja. Você está compreendendo, sim ou não? Eu preciso que você tenha esse entendimento com você, porque muitas vezes, quando nós estamos orando, nós queremos impor a nossa vontade a Deus, e não funciona dessa maneira. Repito, não é errado eu mostrar a minha vontade, mas quando a minha vontade entra em conflito com a vontade de Deus, irmãos, preste atenção, eu tenho que abrir mão da minha vontade e fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Por quê, pastor? Porque Ele sabe o que é melhor para mim. Deus não tem intenção de me controlar. Você compreende? Ele quer que eu tenha vida e vida abundante. Mas muitas vezes nós tomamos uma decisão, estamos indo por um caminho que vai trazer dor para nossas vidas. E Ele não quer que isso ocorra. Você compreende? Deixa eu mostrar para você. Mateus 26. Só que eu vou começar um pouquinho antes. Eu vou começar no momento que o Senhor Jesus, Ele deixa as pessoas ali, e Ele então parte com alguns discípulos. Vou começar um pouquinho antes. No Mateus 26, 36. Eu vou ler com você na Nova Almeida atualizada. Presta bastante atenção. Eu preciso que você preste atenção. Por quê, pastor? Para você poder compreender. A fé, ela vem só por uma maneira, não vem de outra maneira. Por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. É assim que a fé é produzida. Você compreende? E se não houver fé, não há manifestação do poder de Deus. Você sabe o que acaba acontecendo com muitas pessoas? Olha aqui para mim. Sabe o que acaba acontecendo com muitas pessoas? Elas catam um versículo ou outro que alguém diz e elas querem fazer uma coisa que é errado. Qual é, pastor? Elas querem crer antes da fé ser produzida. É impossível. A fé, ela só é produzida por meio da palavra. Então, eu tenho que ouvir a palavra. Depois que eu ouço a palavra, você compreende? Aí, então, medito na palavra, aí ela vai produzir em mim um sentimento, uma convicção, uma certeza. Isso é fé. E eu não preciso fazer força. Tem pessoas que é o seguinte, ela quer pegar a fé dos outros emprestada. Eu estava contando hoje de manhã que eu não me lembro com certeza se foi com Kenneth Hagin que isso aconteceu, apesar de ter dito pela manhã para os obreiros que foi com Kenneth Hagin, mas eu não tenho certeza, tá bom? Mas depois é fácil de pesquisar também. Se eu estiver errado, você vai descobrir depois. Ele estava dando uma palestra, e nessa palestra que ele estava dando, o Espírito Santo veio e falou para ele assim, Kenneth, você conhece o pastor fulano de tal? Aí ele olhou, respondeu para Deus, sim, conheço. Ele falou, Kenneth, ele não tem carro. Aí o Kenneth, em outras palavras, né? E o Kiko, né? Que eu tenho com isso, em outras palavras. Aí o Espírito Santo falou para ele, dá o teu carro para ele. E ele foi e fez o que o Espírito Santo mandou. Você está compreendendo, sim ou não? Aí, ele estava assistindo uma palestra um tempo depois, pouco tempo depois, não foi muito, pouco tempo depois. E era um grande empresário que estava dando aquela palestra. E o Espírito Santo veio e falou com o empresário. Falou, deixa eu falar com você aqui. Você conhece o Kenneth? Ele falou, sim, conheço. O Kenneth não tem avião. Em outras palavras, e o Kiko? Ele falou, dá o teu avião para ele. E ele
foi lá e fez o que Deus mandou. Ele deu o avião para o Kennedy. E o Kennedy, então, numa terceira palestra, ele estava contando para os pastores o que foi que aconteceu com ele. Que Deus falou com ele para dar o carro, ele deu o carro e ganhou um avião. Né? E aí, de repente, tudo quanto é pastor começou a dar carro. Todo mundo ficou a pé e ninguém ganhou nada. Mas por quê, pastor? Porque quer catar a fé dos outros emprestada. Eu tenho que entender que a fé ela vem por ouvir a palavra. Então eu tenho que estar atento na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque no momento da pregação, uma palavra vai me saltar aos olhos. Aquela palavra que me saltou aos olhos, ou seja, aquela palavra que me chamou a atenção, por mais que eu não tenha compreendido ela claramente, eu devo meditar naquela palavra. Porque aquela palavra, ela vai se abrir, ela vai falar comigo, ela vai abrir meu entendimento, vai produzir em mim convicção, certeza de que Deus falou comigo, que aquela palavra é para mim e que vai acontecer exatamente como foi dito. Você está compreendendo? Aí o milagre acontece, seja ele financeiro, seja ele conjugal, seja ele na saúde, seja ele em qualquer outra área da vida. Mas é dessa maneira que funciona. Mas para que eu receba fé, eu tenho que parar para prestar atenção e tenho que aprender a ter um relacionamento com a palavra. Distante da palavra não vai ter jeito. Eu vejo que algumas pessoas, às vezes, elas veem culto, mas elas não participam do culto, elas assistem o culto. Tem que participar. Outro dia eu até estava dando um exemplo, é como se eu trabalhasse o dia todo, ficasse suado, sujo, aí eu chego em casa, tiro a roupa, abro o chuveiro e fico olhando. Meia hora depois eu desligo o chuveiro e saio. Eu vou ficar limpo? Eu não vou. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar lá embaixo, catar uma bucha com sabão e esfregar. Ou seja, senão eu não vou ficar limpo. É a mesma coisa. Se você vem e só assiste o culto, não vai mudar a tua vida. Se você vem então e participa do culto, aí a tua vida vai começar a mudar. Tem coisa que vai mudar rapidamente e tem coisas que não. Elas vão mudar, mas elas vão mudar lentamente. Por quê, pastor? Porque você vai necessitar alcançar mais conhecimento, mais entendimento para poder chegar até lá. Você está compreendendo sim ou não? Agora, há coisas que imediatamente se resolverão. Mas o nosso problema maior, além desse que eu acabei de explicar agora, de não prestarmos atenção devida à palavra, não darmos atenção devida à palavra, porque às vezes Deus chama a nossa atenção com uma palavra, mas nós não meditamos, nós não guardamos aquela palavra, nós não absorvemos aquela palavra para fazer com que aquilo cresça dentro de nós e produza fé. Eu me lembro, quando eu comecei no Evangelho, a primeira igreja que eu assumi como pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus foi numa cidade chamada Votuporanga, no interior de São Paulo, fica na região de São José do Rio Preto. Eu me lembro que as grandes cidades de São José do Rio Preto para lá, São José do Rio Preto, aí Itanabi, aí depois tem Votuporanga, depois tem Fernandópolis, depois tem Jales, aí já está quase, Santa Fé do Sul já está quase passando para um outro estado. Né? Que aí já é Aparecida Taboado, aí Paranaíba, e vai, longe aí, para quem conhece. Né? Então, o que acontece? Eu me lembro que eu fiquei 7 meses nessa igreja só. Mas foram 7 meses, assim, extraordinários. Foram 7 meses, assim, onde Deus fez maravilhas. Como eu conversava com uma amiga minha agora há pouco, tem lugares que eu cheguei assim, é como riscar fósforo na gasolina, bum! E tem lugar que a coisa foi gradualmente, mas acabou chegando onde Deus disse que iria chegar. E eu me lembro que eu estava, era no começo, ou seja, oficialmente, fazia apenas 7 meses que eu era pastor. Compreende? A parte anterior disso, vinha 5 anos como membro e uns 6 meses como auxiliar. Né? Uns 6 meses como auxiliar. Não passou disso. Daí, 7 meses como pastor. Fui para uma outra cidade, Jales. E naquela época a comunicação não era a comunicação de hoje. Hoje é simples. Né? Você se comunica com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora. E ainda por vídeo, ó. Né? Naquela época, quando você queria falar urgente com alguém, você mandava um telegrama. Eu estou falando de 1992. Não tinha nem celular no Brasil ainda. Se tivesse, estava chegando.
Você tem ideia? Se tivesse, estava chegando aqueles que você carregava desse tamanho assim, que você tinha que carregar uma carriola do lado para poder carregar ele, tão grande que era o aparelho. Quer dizer, se tivesse, estava chegando. Então, quando você queria se comunicar com alguém, rapidamente era um telegrama. Era a comunicação mais rápida que existia. E, de repente, eu escutei uma notícia, que o missionário R.R. Soares iria estar em Ribeirão Preto. E eu falei, puxa, eu vou me programar para assistir essa reunião do missionário, né? E naquela semana, eu sempre tive o hábito da leitura bíblica, né? Eu tenho um costume comigo de me encher de Bíblia. Eu leio. Por quê, pastor? Quanto mais informação para mim, melhor. Quanto mais me encher de Bíblia, melhor. Aí depois, eu vou para um outro sistema, onde eu já pego um versículo ou outro, vou meditando e vou encaixando com algo, conhecimento ou outro que eu já tenho, e assim eu vou fazendo. Você está compreendendo, sim ou não? Normalmente eu faço dessa maneira. E eu estava lendo Isaías 53, 4. E li ali, né? Eu lembro que eu estava com a igreja aberta, coloquei uma mesa pequenininha, uma cadeira, e eu estava na porta da igreja, né? E não tinha movimento, era perto da Praça do Jacaré, né? Quem estiver me assistindo agora vai saber, conhece a Praça do Jacaré. Por que era a Praça do Jacaré em Jales? Porque era uma praça que tinha uma espécie de um laguinho, tinham vários jacarés ali, né? Era chamada Praça do Jacaré. Inclusive, tinham jacarés, como eu te falei, acho que tinha uns 3 ou 4 jacaré, e tinha ainda tartarugas e outras coisas mais. Maravilhosa cidade de Jales. Na época tinha 40 mil habitantes, hoje eu não sei, para te dizer a verdade, quantos mil habitantes tem. Estou falando de 1992, como eu falei para você. E eu estava ali, estudando, e de repente eu vejo, verdadeiramente, Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Aí eu parei. Está vendo ali, ó? 53, 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E eu parei, foi aí. Porque o meu entendimento não dava para alcançar a outra parte. E nos reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimidos. Mas eu não tenho entendimento para essa parte. O que me chamou a atenção foi aquela outra parte. Era o máximo que o Espírito Santo podia me abrir entendimento. Pelo conteúdo que eu tinha. Você está entendendo? Por isso que eu estou falando da necessidade de você se encher de Bíblia. Quanto mais você lê, mais conteúdo você vai ter. Mais o Espírito Santo vai abrir o teu entendimento. Porque ele vai ter, em outras palavras, peça para ir montando o quebra-cabeça da revelação da palavra no teu espírito, no teu coração. Você está compreendendo o que eu estou querendo te dizer? Sim ou não? Então, o máximo que dava para mim é aí. E eu li verdadeiramente. Coloca na Nova Almeida atualizada para mim. Só tira quando eu pedir, tá bom? Isso, ó. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ou verdadeiramente. E eu fiquei pensando. Eu falei, então quer dizer, eu pensando comigo ali. Falei, quer dizer então, que essa enfermidade não é minha. A minha Ele levou. Essa é do diabo, foi ele que colocou. Falei, diabo, está amarrado. Cata a tua enfermidade, vai embora em nome de Jesus. Foi o entendimento que Deus me deu. Só que aquele negócio, irmão, Ele me deu. Eu estou falando para você sobre você dar valor àquilo que Deus te dá. Lembra? Ou seja, aquela palavra que te chamou a atenção. Para você meditar nela. Para que ela produza no seu coração fé. Para que o milagre ocorra. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? E então, chegou os dias da reunião do missionário Soares. Eu não me lembro como eu fui. Se eu fui de carro, se eu fui de ônibus, eu não me lembro, faz muito tempo. Mas eu sei que eu estava na reunião. E eu lembro que a igreja era o contrário. O altar era lá. E a entrada era aqui no altar. E eu lembro que eu estava aqui atrás, assim, a igreja lotada, missionário. Pequenininho lá, mas não é por causa do tamanho, não é por causa da distância. E gente que não era brincadeira. Em Ribeirão Preto. Era até, se eu não me engano, era na Saldanha Marinho. Que era a nossa igreja na época. Eu lembro que era um era um piso de madeira. Eu me lembro que estava lotada a igreja. E o missionário Soares vem e lê esse versículo. Certamente, ou verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre si, né? E parou por aí também, o missionário Soares. Aí o missionário Soares vem e fala assim, pessoal, presta atenção. Aí aquela multidão parou, olhou para ele e falou, coloca a sua mão em cima da tua enfermidade. Aí várias pessoas
colocou a mão. Ele falou, ó, tá vendo? Esse é o problema. Essa enfermidade não é tua. A tua Jesus já levou. Essa enfermidade é do diabo e nós vamos mandar embora. E eu falei, olha, igualzinho eu entendi. Aí o Espírito Santo falou para mim, nunca mais vou me esquecer. Ele falou para mim, a diferença entre você e ele, que ele dá valor naquilo que eu dou para ele e você não. Eu falei, meu Deus. Irmãos, no momento que você estiver ouvindo uma pregação, que você estiver lendo a Bíblia, que você até estiver orando, porque oração, como eu falei para você e tenho procurado ensinar para você, é um diálogo, não é um monólogo. Você fala, só que Deus fala também. O Espírito Santo é uma pessoa, ele fala conosco, e ele fala por meio da palavra. Então, no momento que eu estou orando, e no meio da minha oração, me lembro de um versículo bíblico, de uma palavra, é o Espírito Santo falando comigo, ele está se comunicando comigo, ele está falando comigo. Então, naquele momento, aquela palavra me chamou a atenção. O que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que meditar nessa palavra. Volta lá, a fé vem por ouvir, volta lá para mim, por favor. Presta atenção para você entender. Assim a fé vem pelo ouvir. Ouvir, é o primeiro. É o primeiro. Por isso que o pastor, você vê que tem mais de um ouvir aqui. Esse é o primeiro. Qual é o primeiro ouvir, pastor? É esse que eu estou chamando a atenção sua aqui. Para você prestar atenção. Às vezes o pastor está pregando e eu falo, presta atenção, não pode conversar na minha reunião. Acorda, não dorme. Mas por quê, pastor? Porque esse é o primeiro ouvir. Esse é o primeiro passo. Você prestar atenção naquilo que está sendo pregado, naquilo que está sendo orientado, naquilo que está sendo revelado. Você não pode ser aquela pessoa que você vem para o culto e a tua mente está em algum problema. Está numa porta que você talvez acreditou que esqueceu aberta. Numa roupa que você tinha que ter pegado para o marido e não pegou. Numa conta que você tinha que ter pagado e esqueceu de pagar. Ou seja, você não pode estar aqui fisicamente e a sua mente estar longe. Você não pode estar aqui fisicamente e estar distraído, brincando com o cabelo, mordendo unha, ou distraído com alguma coisa, ou como às vezes eu vejo, cochilando no culto. Não, você tem que estar atento. Por quê, pastor? Porque a única maneira de Deus ajudar você é por meio da palavra. A palavra ela vai produzir no teu coração a fé que você precisa para receber a cura, a fé que você precisa para receber a solução financeira, a fé que você precisa para receber a solução de um problema conjugal, familiar, ou seja, a fé que você precisa para que Ele te liberte daquilo que está te oprimindo, daquilo que está te fazendo sofrer. Você está compreendendo, sim ou não? Ele quer salvar você daquela situação que o adversário te colocou, daquele problema que o adversário te colocou, daquele problema que o adversário criou. E é só por meio da palavra que ele pode te ajudar, ela produzindo no teu coração fé. Mas se você é aquela pessoa que na hora que a orientação está sendo dada, você não está prestando atenção, o primeiro passo não foi dado. E não tem como dar o segundo passo sem o primeiro. Você compreende? É por isso que eu falo, irmão, desliga o celular. Não, pastor, mas eu acompanho a Bíblia pelo celular. Então coloque em modo avião. Para não chegar nenhuma mensagem, para não chegar nada que te distraia. Para não chegar nada que te atrapalhe. Eu normalmente peço aos meus obreiros, eles já sabem, que não se movimentem na hora do culto. Por quê? Para não tirar a atenção da pessoa. Por quê? Porque ela precisa do primeiro passo. Ela precisa de ouvir para ter a compreensão daquele momento que a palavra que vai mudar a vida dela vai chamar a atenção dela. Você compreende? E a maneira que o diabo tem para roubar a palavra que vai produzir a fé e livrar você das garras dele é a distração. É a distração. Você compreende? Para que você permaneça no sofrimento, para que você permaneça na prisão que ele criou, na opressão que ele criou. Então é necessário que você pare. Não seja aquela pessoa que simplesmente vem assistir um culto. Seja aquela pessoa que vem para participar do culto. Eu acredito dessa maneira, para você entender. Durante a semana, não dá para pegar no pé das pessoas para chegar na hora certa.
Não dá. Não dá, a pessoa muitas vezes sai do trabalho e vem direto para cá. Às vezes a pessoa se atrasa no trânsito. Às vezes aquele metrô que ela ia pegar não deu, ela teve que esperar um outro. Ou seja, são N situações. Então não dá para exigir. Só da pessoa estar presente, eu louvo a Deus pela vida dela e pela bênção que eu tenho para entregar para ela, eu louvo a Deus por isso. Amém? Mas, no final de semana, domingo, dá para se programar, para chegar no começo do culto. Pela manhã começa às 8, 5 para as 8 eu já estou entrando na igreja. À tarde começa às 18, 5 para as 18 eu estou entrando na igreja. Você está desprezando uma parte da reunião que faz uma diferença enorme para a tua vida espiritual. Não deixe isso acontecer, o diabo está roubando de você essa oportunidade. Eu vou voltar para continuar falando aqui, mas deixa eu dar um testemunho para você. Isso aconteceu por essa época, 93, 94. Eu me lembro que foi no ano que o Ayrton Senna morreu, né? E que o Brasil, inclusive, foi até campeão, ou tetracampeão mundial. Eu me lembro disso. Até porque tinha o irmão de um pastor jogando na seleção brasileira naquela época, o lateral direito, Jorginho, que é irmão do pastor Jaime. Então, eu lembro que eu estava ligado naqueles eventos. E um ano e pouco antes de 94, talvez no final de 93, no final de 92, e com certeza o ano todo de 93, aconteceu um fato comigo. Um fato que parecia assim muito besta, muito corriqueiro. Por quê, pastor? Porque eu fui cortar a unha do pé. E no que eu fui cortar a unha do pé, do dedão do pé, tinha uma unha, a unha do dedão do pé, tinha uma parte que estava bem, como se chama, encravada, né? E eu lembro que eu coloquei o cortador, né? Cortei e ficou como se preso pela cutícula e alguma coisa a mais. E eu, brutalmente, puxei. No que eu puxei, saiu cutícula, pedaço de pele, ou seja, feriu. Eu lembro que sangrou, eu lembro que eu catei um algodão até para estancar o sangramento, apertei e tal, e parece que tudo se resolveu. Só que tem um problema, pessoal. Infeccionou. Inflamou, infeccionou. E aquele negócio começou a se arrastar. Se arrastar. E tudo que eu fazia não resolvia. Eu orava, não acontecia. E aquele se arrastando. Para você ter uma ideia, a coisa se complicou de tal maneira que eu não podia mais usar uma meia social. Mesmo usando roupa social, eu não podia usar uma meia social. Eu tinha que usar meia de algodão. Por quê, pastor? Porque molhava até metade do meu pé. Minava de um jeito que molhava metade do meu pé. Fora dor. E toda vez que eu ia tirar o sapato, eu tinha que tirar com muito cuidado, por causa da dor. E tirava ensopado mesmo a meia, tanto que tinha que ser de algodão. Se fosse a outra, ficava, sabe, como se você tivesse enfiado o pé na água? Era a sensação que dava. A meia de algodão era que dava uma sensação menos desconfortável. E eu me lembro disso, como eu falei, e parece que quando a coisa começava a melhorar, incrível, eu topava o dedão. E a coisa zangava de novo. E naquela época, nós tínhamos a nossa sede na Praça da Sé, na Silveira Martins, 28. E o missionário R.R. Soares, ele fazia 4 reuniões todos os sábados. E a 5ª reunião, quem fazia, inclusive, era uma pastora que está no Rio de Janeiro hoje, chamada Gorete. Eu me lembro como se fosse hoje. E eu me lembro que eu assisti o primeiro culto pela manhã, assisti o segundo culto. No culto da tarde, no terceiro culto, eu me lembro como se fosse hoje, um auxiliar do pastor Jaime, era um pastor auxiliar do pastor Jaime, que foi abrir o culto. E ele começou a fazer uma adoração, e começou a fazer um louvor, mas foi uma coisa assim para mim tão fantástica, que o meu desejo era subir em cima da cadeira e pular e adorar a Deus. Para mim foi maravilhoso. Só que naquele dia aconteceu algo extraordinário. Só que eu não percebi na hora. Ou seja, eu percebi uma manifestação do poder de Deus na hora, mas eu não percebi o resultado daquela manifestação do poder de Deus. E eu me lembro então que eu saí de São Paulo e fui para Jales. Eu morava em Jales, lembra que eu falei para você? São 640 quilômetros de São Paulo, mais ou menos, porque são 430 até São José do Rio Preto, mais
430 mais 140 são 560, é isso? Errei a conta, não? Ou mais ou menos por aí, vai. Eu sei que chegava por aí. E era uma noite inteira de viagem de ônibus, né? E eu lembro que eu cheguei exausto naquele domingo de manhã. E eu lembro que eu não fui fazer a reunião da manhã. Eu até mandei que o auxiliar fizesse para mim, que eu cheguei exausto mesmo, né? Porque eu tinha virado uma noite indo para São Paulo, de sexta para sábado, fiquei o dia todo, e virei uma outra noite, de sábado para domingo, quer dizer, fisicamente eu estava esgotado. E eu me lembro que eu fui tirar o sapato, como sempre, com muito cuidado. Mas quando eu estou tirando aquela dor habitual, não estava. Mais ainda, a meia estava sequinha. Sequinha. E eu tirei a meia bem devagar. Quando eu olho, estava cicatrizado, de cima a baixo. Como se tivesse sido cauterizado. Você compreendeu o que eu estou falando? Uma coisa que me oprimia, que eu estava preocupado, até em perder o dedo, que estava mal cheiroso já, que eu tentava de tudo para solucionar, não resolvia. Eu recebi um milagre naquele dia, e foi no começo da reunião, foi no louvor, foi na adoração, foi na adoração. Agora eu quero que você entenda que eu recebi uma manifestação, recebi uma cura física, um milagre físico, mas o milagre maior, que você talvez não entenda e está desprezando, é a transformação que a adoração e o louvor traz na tua alma, traz ao teu espírito. Fora que a música, o louvor, a adoração a Deus, ela abre o coração do homem, irmãos, e dá vazão para que o Espírito Santo possa batizar você. Muitas são as pessoas que, apesar de estarem anos na igreja, não são batizados no Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque não se envolvem com Deus da maneira que se deve se envolver. Deus dá o Espírito Santo a todo aquele que lhe obedece. E Deus mandou que eu o adorasse, e o adorasse em espírito e em verdade. Mas eu me recuso de participar dessa parte. Por quê? Porque eu não gosto muito, sabe, pastor? Porque fica muito tempo em pé. Irmão, tem coisas que é necessária. Você tem que ter esse entendimento. Tem coisas que eu faço porque eu gosto, tem coisas que eu faço porque eu quero, e tem coisas que eu faço porque eu preciso. Você está entendendo, sim ou não? Você tem que começar a ter isso dentro de você. Se programe, se prepare. Fala, Deus, eu não quero só assistir um culto, Pai. Eu quero participar do culto. Eu quero ouvir a Tua palavra. Eu quero ter a sensibilidade, a percepção de quando a palavra é para mudar a minha vida, que ela me chama a atenção que eu preciso, que eu quero poder pegar essa palavra, Pai. Eu quero poder meditar nessa palavra. Eu quero poder que essa palavra produza no meu coração a fé que eu preciso, para que a glória do Senhor se manifeste na minha vida. Para que o Senhor glorifique o Teu Filho na minha vida e através da minha vida. Porque a bênção que Deus tem para você, talvez você não está entendendo. Não é só para você. Essa bênção ela vai alcançar quem está à tua volta. As pessoas que sabiam do problema que eu enfrentava, elas abriram o coração. Eu me lembro, alguém tem contato aqui com a pastora Maria José? Tem? Pergunta para ela. Ela é minha testemunha física e Deus é minha testemunha real e verdadeira. Eu estava fazendo um programa de televisão. Eu era pastor em Guarulhos nessa época. Eu estava fazendo um programa de televisão. Eu fazia 2, 3 programas de televisão. Eu fazia 8 horas da manhã, eu aparecia na Bandeirantes, meia hora de programa. E depois, 6 horas da tarde, eu aparecia na Rede TV. E ainda fazia um programa na RIT, que é a nossa TV, que é a televisão nossa da igreja. E eu me lembro que eu estava fazendo uma oração e de repente me veio uma palavra inspirada. Preste atenção aqui em mim, olha aqui, ó o pastor Antônio junto aqui, estou aqui, preste atenção. E veio uma palavra inspirada. E eu falei, olha, você que está aí nessa cadeira de derrota, levanta agora em nome de Jesus, porque eu te abençoo. E abençoei. Eu não sabia para quem eu estava falando. Eu estava diante de uma câmera. Agora, a Maria José foi que veio me trazer o testemunho depois. Ela fazia um trabalho em um presídio. Foi fazer uma visita em um presídio. E ela foi visitar um pai e um filho, que tinha sido acusado e condenado por assassinato. Os 2 eram açougueiros. E encontraram sangue nas roupas deles,
além do sangue animal. E eles foram condenados, estavam cumprindo pena. Lá na cadeia, o pai pegou uma enfermidade. E essa enfermidade começou a corroer ele de tal maneira que ele ficou aleijado. Ele ficou aleijado. Então, você imagina num presídio aleijado, a situação que ele não estava. E havia uma junta médica estudando o caso dele. Eles não sabiam o que era. Uma bactéria, talvez, eles não sabiam o que era. E aquele homem tinha, naquele dia, uma consulta com essa junta médica. E aquele homem chega andando. Porque na hora que eu falei, na hora daquela palavra inspirada, daquela oração, aquilo que envolvia ele, que parecia como se fosse uma pele de algum tipo de animal, caiu aquela sujeira toda e ele se levantou, ficou curado. A Maria José, pergunte a ela, que ela vai confirmar para você exatamente como eu estou falando. Então, o que acontece? Aquela junta médica, quando viu aquele homem entrando, daquela maneira, eles ficaram boquiabertos. E todos eles se renderam a Jesus Cristo. Então, o milagre que você vai receber na tua vida, não vai trazer bênção só para você, mas vai alcançar quem está à tua volta. Quem conhece a tua situação, quem conhece o que você tem enfrentado, e vê a glória de Deus se manifestar na sua vida, porque você deu valor à palavra que foi entregue a você, meditou nessa palavra, e essa palavra produziu a fé que você precisava, e o milagre se manifestou, a tua vida muda, e das pessoas que estão à tua volta, muda também. Agora, se você não der valor, aí não tem jeito. Se você é aquela pessoa que vem mais, vamos dizer dessa maneira, para tirar o peso da sua consciência, para depois chegar em casa e falar, bom, eu cumpri minha obrigação, fui na igreja hoje. Não vai ter jeito de Deus te abençoar. Agora, eu não estou nem preocupado das bênçãos naturais que você recebe aqui. Naturais, pastor? Sim. Porque a minha preocupação é que a salvação é eterna. Porque sem conhecer a Jesus, sem andar de acordo com a palavra, sem ter o Espírito Santo morando dentro de você, você não entra no céu. O Espírito Santo é o passaporte para o reino dos céus. Sem ele, você não entra. É coisa séria que eu estou falando com você. Presta atenção. E assim a fé vem pelo ouvir. Olha o segundo ouvir. E ouvir. São dois. O primeiro é isso que eu estou falando para você. Presta atenção na mensagem que está sendo dada. Presta atenção na palavra que te salta aos olhos. Você pegou essa palavra que te salta aos olhos. Aí vai para o segundo ouvir. Que é o que, pastor? Meditar naquela palavra que te chamou a atenção. Eu costumo brincar quando eu prego essa mensagem, que você tem que ser o crente vaca. Ué, pastor, como assim crente vaca? Você conhece a vaca? Não, eu sei que existe, mas conhecer é outra história. Se você conhece, por exemplo, você sabe que ela tem 2 estômagos. Você sabe que ela passa o dia todo. Tá? E à noite, o que ela faz? Ela remói tudo. Então você tem que ser crente vaca. Agora, vai pegando. Aquilo que te chama a atenção, você vai remoer depois. Ou seja, você vai meditar. Você vai meditar naquilo que te chamou a atenção. Porque a mensagem pregada, ela não é inteira para uma pessoa. Não. O Senhor Jesus um dia ele disse, eu sou o pão da vida. Na hora que a mensagem está sendo pregada, Jesus Cristo, o pão da vida, a palavra de Deus, literalmente, está sendo partida entre nós. Em outras palavras, irmãos, é um pedacinho de Jesus para cada um. Qual é o meu pedaço, pastor? Aquele que te salta aos olhos. Aquele que te chama a atenção. É esse que vai mudar a tua vida. É esse que vai produzir no teu coração. Se você der o segundo passo, que é meditar, vai produzir no teu coração um entendimento, porque vai abrir os teus olhos, você vai compreender. E vai produzir no seu coração a convicção, a certeza de que aquela palavra é verdadeira. Olha, o Senhor Jesus falou isso lá em João 6,35. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá. Ele é o pão da vida. Na hora que está sendo pregada a palavra de Deus, Jesus, o pão da vida, está sendo partido. Ele conhece a tua necessidade. A tua necessidade é diferente da minha necessidade. A minha necessidade é diferente da necessidade dele. E assim vai. Cada um de nós tem um tipo de interesse. O que temos em comum, que temos um Deus que criou os céus e a terra e nós cremos nele. Mas cada um tem uma necessidade. Há pessoas aqui que a necessidade dela é conjugal. Há outras que é financeira. Há outras que é saúde. Há outras que é familiar.
há outras que é tudo isso junto. Há outras que ela precisa de libertação. Cada um tem uma necessidade. Então, quando uma palavra está sendo dada, quando a palavra está sendo pregada, o Senhor Jesus está distribuindo para cada pessoa segundo a sua necessidade. Mas aí vem para você a tua parte e você não dá o valor devido. E aí você continua 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20, 30, caindo com o demônio. Sempre com problema financeiro, sempre com problema familiar, sempre com problema de saúde, sempre com... Quer dizer, nunca se resolve. Irmãos, você tem que entender a palavra. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo. A pessoa que anda de acordo com a palavra, muitas são as aflições. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que aquele que quer andar unido a Cristo será perseguido. Então, muitas são as aflições dos justos, mas só que presta atenção. Deus as livra de todas. Essa que é a questão. Presta atenção lá, Salmo 34, 19. Muitas, você viu que está no plural, são muitas, as aflições do justo. O justo é aquele que anda na palavra, é aquele que pratica a justiça, aquele que anda de acordo com a vontade de Deus. Então, esse tipo de gente, ele vai ser perseguido no mundo espiritual, e o diabo vai usar pessoas, vai causar situações, vai causar problemas, mas só que tem uma questão, ele é justo, ele é praticante da palavra. E por ele ser justo, por ele ser praticante da palavra, ele tem alguém que livra ele de todo tipo de dificuldade, que é o Deus Todo-Poderoso. Você está compreendendo? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, de todas, o livra. Se as aflições na tua vida, elas são aflições que duradouras, pastor, é algo que nunca consigo resolver, é algo que nunca desaparece da minha vida, há anos já eu tenho esse tipo de problema, é porque você não é justo. Que é isso, pastor? Ué, não sou eu que escrevi a Bíblia, não, só estou lendo ela. Muitas são as aflições do justo. A diferença do justo e do injusto é essa. Qual? Que o justo, Deus livra de todas. Se Deus não tem podido me livrar, porque a vontade de Deus é que você não pereça. A vontade de Deus é que você não sofra. A vontade de Deus é que o mal não tenha poder sobre você. Mas se Deus não está podendo te livrar, como Ele quer te livrar, é porque você não está dando a condição, ou seja, você não está na posição de justo. Porque Deus livra de todas. Não importa o tipo de aflição. Olha, presta atenção nesse versículo que eu vou te dar. Hebreus, capítulo 13, versículo 5, na Nova Almeida Atualizada. Presta atenção nisso daqui. Que a vida de vocês, daquelas pessoas que pertencem a Cristo, é com essas pessoas que ele está falando. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Não permita a avareza fazer parte da sua vida. Compreende? Isenta de avareza. Contente-se com as coisas que você tem. Preste atenção nisso aqui. É isso aqui que eu quero que você guarde. Porque Deus disse. E se Ele disse, está dito. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jeremias 1,12. Eu velo para que se cumpra a minha palavra. Ele é Deus. E quando Ele fala, Ele faz. Preste atenção. Porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você. Nunca jamais o abandonarei. O justo não fica desamparado. Não fica. Não fica. Quem fica desamparado é aquele que não é justo. Por quê? No momento que eu deixo de praticar a palavra, não foi Deus que se afastou de mim. Fui eu que me afastei dele. Eu que deixei de ser justo. Porque se eu permanecer na palavra, não importa o tipo de situação que venha contra mim, não importa o tipo de dificuldade que se levanta contra mim, não importa, Ele vai me livrar. Ele diz que nunca me deixaria. Ele diz que Ele nunca me abandonaria. Você está compreendendo, sim ou não? Olha o versículo 6. Assim, afirmemos
confiantemente. Irmão, você não pode duvidar disso que ele está falando. Você tem que confiar no que ele está falando com você. Se ele está falando que ele não vai te abandonar, porque ele não vai. Se ele está falando que ele não vai te deixar, porque ele não vai. Agora, repito, se ele não tem te livrado, não tem podido te livrar, é porque você deixou de ser justo. Você se afastou. Porque se você se posicionar na palavra, se você praticar a palavra, por maior que sejam as quantidades de aflições que se levantarem e surgirem na tua vida, ele te livra de todas. Ele te livra de todas. Não perdura, não permanece a aflição. Ela até vem, mas ele te livra. Você compreende? Ele não impede o ataque do adversário. O adversário ataca, mas ele te protege. Ele te livra do ataque do inimigo. Assim afirmamos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei o que é que alguém pode me fazer. Você não tem que temer. Nem que o ser humano pode, nem que o demônio possa. Não importa as ameaças. Irmão, a pessoa que está na vontade de Deus, ele protege. Por mais perto que o inimigo esteja. Irmão, entenda e entenda bem. O povo estava saindo do Egito. Faraó atrás. Irmão, de carroça, de carruagem, a cavalo. Com os melhores equipamentos que existiam na época de guerrilha. Ele estava preparado. O povo de Deus marchando a pé. Só que tem um porém. Entre o povo de Deus e os egípcios, os inimigos, estava Deus. Para eles era trevas. Para o povo de Deus era a luz que iluminava o caminho. Por mais perto que o inimigo estiver de você, se você for justo, você não está correndo perigo. Você não está. Porque Deus te livra. Ele não permite o inimigo te tocar. Você compreende sim ou não? Volta lá na fé. Para encerrar. Aonde nós começamos. Assim, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo. É pela pregação do Evangelho que a fé surge. Não é de outra maneira. É pela pregação do Evangelho. Então pare, participe da reunião, preste atenção na mensagem. Te saltou os olhos, não despreze. Valorize, medite. O entendimento vai abrir. A fé vai surgir. A glória de Deus vai se manifestar na tua vida. Você compreende? Sim ou não? Que Deus possa falar mais do seu coração. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero fazer uma oração por você que está em casa. Aonde você está? Coloque sua mão perto do televisor, que eu vou fazer uma oração por você. Ou o celular, ou qualquer aparelho, por onde eu estou. Você está vendo a minha imagem agora. Coloque sua mão junto com a minha. Eu vou orar por você e vou orar pelas pessoas que estão aqui na igreja. Olhe para a sua mão e diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, coloque na minha mão o poder do Senhor para curar, para restaurar, para transformar, para libertar, para renovar. Eu peço, em nome de Jesus, para a glória de Deus, que esse poder penetre a minha vida, do dia em que eu fui gerado, até o dia de hoje. E se houver, aonde houver, um mal qualquer, seja inveja, olho grande, feitiçaria, bruxaria, magia negra, encantamento, ou um mal qualquer, que esse poder destrua esse mal e traga amarrado aqui o causador desse mal. Porque neste momento, diante de tudo e de todos, eu declaro: Satanás, eu, em nome de Jesus, renuncio o teu senhorio e exijo que você e todo o teu mal e toda a tua obra saia da minha vida agora, em nome de Jesus. Coloque a sua mão no alto da sua cabeça. Você em casa faça a mesma coisa. Diga: poder que o Pai enviou, penetre a minha alma, o meu corpo, o meu espírito, vasculhe a minha vida, conforme eu clamei, e faça conforme o meu clamor, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Agora deixa o pastor orar. Pai, e é na autoridade, e é no poder do nome de Jesus Cristo,
que eu venho diante do Senhor e coloco diante do Senhor cada pessoa que está aqui no culto agora, nesta reunião. Meu Deus, e coloco diante do Senhor cada pessoa, aonde chega a minha imagem, chega a minha voz. Pai, e eu levanto a minha voz, não pela minha santidade, não pelo meu grande poder, Pai, não pela minha dedicação, mas pelo poder, pela autoridade que há no nome de Jesus. E eu levanto a minha voz contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade. E eu digo em nome de Jesus Cristo: Satanás, eu amarro você, eu amarro os teus demônios, eu amarro esse ser que é causador das contendas, que é causador da divisão no lar, que é causador da contenda familiar, que causa o adultério, que causa a prostituição. Eu estou falando contra você agora, você que está por trás dessa enfermidade, que está por trás dessa tristeza, dessa opressão, dessa depressão, desse medo, dessa angústia, dessa derrota, desse fracasso. Você que está por trás dessa obra que foi feita, seja ela bruxaria, seja ela macumbaria, seja ela magia negra, seja ela um encantamento, ou uma obra qualquer, eu te repreendo no poder de Deus. Eu estou desfazendo o teu mal, eu estou quebrando o teu poder, eu estou dizendo: solta esta vida, solta esta mente, solta este inconsciente, solta este subconsciente, vai saindo agora no poder do nome de Jesus. Solta agora, em nome do Senhor Jesus. Eu te repreendo, eu te expulso, eu quebro o teu poder, eu anulo a tua obra, esta obra que foi feita nesta mente, para que esta pessoa faça a tua vontade. Eu desfaço essa obra que foi feita na vida dela, para que você continue escravizando. Eu desfaço essa obra, vai embora com o teu vício. Eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. É no poder de Deus que eu falo. Vai embora a doença, vai embora o câncer, vai embora a AIDS, a leucemia, a catarata, a miopia, o estrabismo, a hipermetropia. Vai saindo agora em nome de Jesus. Sai do endométrio dessa mulher. Você que largou esse endométrio, vai embora com esse fluxo excessivo, vai embora com essa hemorragia. Sai daí agora com essas fortes dores abdominais. Eu te repreendo em nome de Jesus. Solta esse útero, solta esse ovário, solta essas trompas. Eu em nome de Jesus determino: sai daí agora, sai de todo o sistema reprodutor feminino, sai de todo o sistema reprodutor masculino. Vai embora com a tua impotência, vai em nome de Jesus. Eu te repreendo agora toda a obra do diabo, toda a força do inferno, toda a obra do mal. Eu estou repreendendo, eu estou amarrando, eu estou exigindo, eu estou determinando: sai em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu trago a bênção da cura, eu trago a bênção do livramento, eu trago a bênção da libertação, da restauração. Pai, restaura esse corpo agora. Fortaleça, meu Deus, esse rim. Fortaleça, meu Deus, esses nervos, esses tendões. Fortaleça agora, meu Pai, os músculos da perna desse homem, meu Pai. Oh, meu Deus, destrava agora esse quadril. Destrava agora, meu Pai. Ah, meu Deus, essa coluna, esse chamado bico papagaio. Remove agora pelo teu poder, em nome de Jesus Cristo, essa cegueira parcial, essa cegueira total, esse mal no ouvido, esse chiado, esse barulho no ouvido, essa surdez parcial, essa surdez total. Toda ação do mal, toda obra do diabo, eu estou removendo dessa vida e abençoando essa pessoa em nome de Jesus Cristo. Levante as mãos para os céus. Diga: Deus, eu te dou graças pela bênção que o Senhor me entregou. Você que está em casa, diga a mesma coisa. Agora você que está em casa e você que está aqui, erga a sua voz em adoração a Deus e comece a agradecer a Deus, porque o Senhor Deus fez maravilhas na tua vida agora. Que sejas meu universo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte
dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. A cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sim e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. E sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênção na minha boca. Que sejas meu universo, a Deus. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. A cada sonho que há em mim, quero entregar. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. E sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, Pai. Que o Senhor seja o nosso universo. O universo desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa família. Pai, eu abençoo a todos. E eu faço isso em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor. Pai, muito obrigado. Aplaude o Senhor Jesus, porque Ele é Deus. Bem forte. É para Jesus. Você que está em casa, forte abraço. Deus te abençoe. Tchau.